Fala, raçudos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Vai na Raça. Hoje vamos explorar as diferenças em trabalhar em regime CLT ou PJ no Brasil. São duas modalidades distintas que apresentam vantagens e desvantagens únicas, além de entender o que a lei diz sobre ambas as categorias. Então, se você está interessado em saber a respeito desse conteúdo, então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Antes de começar a comparar as categorias de CLT e PJ, é importante entender o que cada categoria significa em termos legais. O CLT, ou Consolidação das Leis Trabalhistas, é o regime mais comum no Brasil. Nesse modelo, o trabalhador é contratado por uma empresa e possui todos os direitos trabalhistas garantidos, como carteira assinada, férias remuneradas, 13º salário e outros benefícios previstos em lei. Já a pessoa jurídica refere-se a um trabalhador autônomo ou empresa que presta serviço para outras empresas sem vínculo empregatício. Nesse caso, o profissional emite nota fiscal pelos seus serviços e é responsável por recolher seus impostos e providenciar seus benefícios. Agora, já que a gente já falou dessa parte mais burocrática, agora a gente vai falar sobre os 3 pontos, positivos e negativos que tem entre CLT e PJ. Então vamos começar aqui com os pontos positivos de CLT. Estabilidade. O profissional que trabalha como CLT, ele tem algumas vantagens jurídicas acima do PJ, isso porque ele está trabalhando para a empresa. O que isso significa? A empresa tem obrigações com esse funcionário, como já dito antes, o 13º, férias, data certa para pagamento, enfim, todas as obrigações que uma empresa tem com um funcionário. Fora que, se a empresa amanhã quiser desligar esse funcionário, esse trabalhador CLT, ele conta com várias amarrações para que ele não fique de mãos atadas ao sair da empresa no dia de amanhã. Como, por exemplo, se a empresa te mandar embora hoje, ela tem que te garantir ou 30 dias a mais ainda trabalhando dentro da empresa e sendo remunerado, ou pagar esses 30 dias para você, se ela não quiser que você continue dentro da empresa. Outro ponto, você tem o fundo de garantia, que ao sair da empresa você consegue recuperar esse valor que foi aplicado lá e a empresa é obrigada a pagar 40% de multa sobre esse valor. Então, desta forma, a empresa pensa 2 vezes se vai ou não desligar o funcionário. Com isso, o cargo de CLT se torna muito mais estável. Benefícios e direitos. Outro ponto bem positivo em CLT são os benefícios e os direitos. Um pouco dos direitos é o que eu acabei de comentar, mas os benefícios como 13º, férias com descanso remunerado, isto é, você pode ficar 30 dias em casa e recebe por isso. Dependendo do setor que você trabalha e região do Brasil, você tem alguns benefícios diferentes, como, por exemplo, cesta básica, vale refeição, vale mistura, vale produto doméstico e por aí vai. Horário e jornada de trabalho. Falando agora da parte do horário e da jornada de trabalho do CLT, isso também é um ponto positivo, uma vez que você, ao entrar na empresa, você já sabe os horários que você vai atuar na empresa e principalmente qual o tempo de trabalho que você vai executar dentro daquela empresa. Existem regras, existem normas que possibilitam que você tenha um teto máximo de horário, tanto contratado quanto de hora extra. Isto é, caso a empresa precise que você fique mais tempo, ela é obrigada a te pagar um valor acima do que você já recebe e ainda tem uma quantidade de tempo limite para você poder exercer essa hora extra. Então tudo isso é pensado no bem-estar do funcionário e são pontos positivos muito interessantes. Agora vamos analisar os 3 pontos negativos de se trabalhar como CLT no Brasil. Menos flexibilidade. Olha, se por um lado, trabalhar como CLT no Brasil te dá uma estabilidade, isto é, a empresa não pode te desligar ou te tirar o emprego por qualquer coisa, do outro lado, você fica muito engessado. Isto é, porque você, a partir do momento que assinou um contrato, você é obrigado a seguir aquelas regras determinadas dentro da empresa. Independente se você vai ir para lá catar coquinho ou vai lá resolver os problemas do mundo. Então, você não tem tanta flexibilidade como, por exemplo, essa semana eu queria trabalhar no horário da manhã, só que o meu horário é da tarde. Não, você vai depender de N regras dentro da organização. Outro ponto de flexibilidade. Eu posso trabalhar hoje, ao invés de ser na empresa, ser na praia ou em outro país?
como aconteceu bastante em alguns setores na pandemia, normalmente não. Você tem uma obrigatoriedade de estar no local de trabalho, então isso daqui é obrigatório. Independente do que aconteça, você tem que estar lá. Carga tributária. Esse eu acho que é um dos pontos mais críticos de você ser um CLT, porque tudo é amarrado com um modelo único de empresa. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que você vai galgando cargos, funções, você vai pagando mais imposto ainda e não tem o que fazer. Isso é um modelo do CLT. Então, o trabalhador já paga muito imposto fora da empresa no seu consumo, mas dentro da empresa, conforme ele vai ganhando mais valor, digamos assim, mais relevância, ele vai pagando mais imposto também. Pouca autonomia. Aqui, no meu ponto de vista, eu acredito ser o pior dos pontos negativos de CLT. Por quê? Porque a gente está em constante evolução. O que eu quero dizer com isso? A gente está pensando sempre em coisas diferentes, sempre para frente, sempre tentando mudar. E, infelizmente, no modelo de CLT, na sua grande maioria, não tem espaço para você ficar mudando toda hora. Pelo contrário, são formas já testadas e moduladas para aquilo dar certo. Não estou dizendo que não pode mudar e fazer de outra forma, não. Existem empresas que tentam bastante, mas existe um caminho a ser seguido. Então, quando você pensa muito em, putz, eu quero fazer a diferença, eu tô fazendo isso, mas eu quero fazer aquilo também, num conceito de CLT, normalmente isso não é possível, porque você segue praticamente uma linha de produção. E, ao meu ver, sendo um cara que gosta de pensar muito fora da caixinha, esse é um ponto muito negativo. Agora vamos para os 3 pontos positivos de PJ. Maior autonomia. Quando falamos de PJ, autonomia é a regra do negócio. Isso porque você é o seu próprio chefe, ou seja, você é quem tem que tomar todas as decisões. Eu vou seguir para um lado, vou seguir para o outro, então você tem a autonomia de mudar a hora que você quiser. E isso é fascinante. Outro ponto fascinante na autonomia é que, como você é o dono do negócio, você que determina o quanto você vai receber, o quanto de benefício você pode ter e negocia isso dentro do valor do seu serviço. Então, se por um lado, quando você é CLT, você tem ali órgãos brigando para que você tenha o mínimo, aqui o céu é o limite, porque é você que vai determinar, de acordo com a sua capacidade, o quanto que você quer receber por isso. Oportunidade de crescimento. Ao trabalhar como PJ, o profissional ele pode expandir a área dele ou os clientes dele na hora que ele bem entender e achar que é possível atender com a mesma qualidade. E ainda assim, ele não é amarrado com o tempo de trabalho. Logo, se ele entende que para chegar no nível que ele quer, ele precisa trabalhar um pouquinho mais, tudo bem, é ele que vai definir isso, mas sempre com cuidado para poder não perder a mão. Isso é muito importante, mas falando de PJ, você tem esse diferencial que você cresce se você quiser. Menos impostos. Aqui falando de impostos, tá? Isso não é uma verdade absoluta, tá? Existem modelos, modalidades de empresas que pagam muitos impostos mesmo, mas aqui a gente está falando num modo geral. Em grande maioria, o profissional autônomo que exerce às vezes a mesma função que um CLT, ele paga infinitamente menos impostos do que é pago na empresa. E aqui eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado, mas é um ponto positivo, uma vez que você corre riscos por não ter vários benefícios amarrados ao governo ou até mesmo à empresa. Por outro lado, você paga muito menos de retorno para o governo do que você tem de ganho. E isso para mim é muito legal e eu acho que é o grande diferencial de trabalhar como PJ. Agora vamos para o lado negativo da coisa, né? Os pontos negativos de se trabalhar como PJ no Brasil. Menor segurança. Lembra do risco que eu falei? Então, tá aqui. Como ponto negativo, o PJ ele não tá amarrado a nada governamental. Ele tá por si só. Então, assim, a partir do momento que ele fechou um contrato com a empresa e aquele contrato terminou, a empresa não tem mais nenhuma obrigação com ele. Isto é, ele vai ter que definir os próximos passos dele e ele pode ficar dias, meses sem conseguir outro trabalho, porque ele é autônomo e não vai ter ninguém o apoiando nisso. Por isso, o PJ está sempre sujeito a períodos sem trabalho e oscilações de renda. Responsabilidade fiscal. Aqui, quando falamos de responsabilidade fiscal do PJ, é legal lembrar que
quando você é CLT, todas as obrigações que você tem, legalmente falando, é de obrigação da empresa fazer tanto o controle, a arrecadação e o repasse para o governo. Já quando é PJ, não. Você que vai fazer todo esse trâmite legal. Então, é muito importante você entender o mínimo que seja sobre as leis trabalhistas, sobre os impostos que você tem que pagar, porque qualquer coisa que sair errado, a responsabilidade é 100% sua. Ausências de benefícios. Nesse ponto aqui eu também já falei, uma vez que você é PJ, você não está amarrado à empresa, você não tem direito a nenhum benefício amarrado por lei. Então você tem que negociar todo o preço do seu serviço já pensando nessa parte. Opa, quando eu tiver de férias, como é que vai ser? Eu vou receber alguma coisa? Eu não vou? A maioria pega esse valor e dilui dentro do período para poder ter algum ganho nisso, mas é de profissional para profissional de PJ. Não tem nada, nenhuma lei que amarre uma obrigação nesse tipo de situação. Enfim, acho que ficou claro aqui, né, que ambas as categorias têm pontos positivos e negativos, alguns melhores e piores que os outros, enfim, mas todos têm. E vale lembrar que no Brasil existem regras claras para determinadas funções e serviços para que ela não saia do regime de CLT, ou seja, existem funções que hoje não podem ser PJ nem se o funcionário quiser. Então fica a dica, se a sua função, por exemplo, determina um teto máximo de jornada de trabalho, se obrigatoriamente você precisa ir ao local do trabalho, se ela tem alguns cálculos de periculosidade na previdência por conta da função, ou ela presta serviço público por meio de outra empresa, então provavelmente você só pode exercer sua função como CLT. Mas pensando em ajudar a entender melhor ainda as grandes diferenças entre CLT e PJ, eu vou deixar aqui na descrição um link de uma calculadora onde você pode fazer o comparativo de CLT versus PJ. Assim, independente da modalidade que você está hoje, você consegue incluir lá os valores que você recebe, os benefícios que você também recebe na empresa, independente da modalidade, e fazer um comparativo para saber quanto que você precisaria pedir para receber o mesmo valor, digamos assim, ou o mesmo poder aquisitivo se você tiver na outra modalidade. Dessa forma, você já começa a olhar o mercado, entender se faz sentido ou não você querer mudar de CLT para PJ, de PJ para CLT, enfim, mas principalmente já começar a entender melhor como você precificar o seu serviço para que você, quando for procurar um outro emprego, independente da modalidade, esteja bem ciente de como você negociar isso. E aí, curtiram os vídeos e essas diferenças de PJ e CLT, os pontos positivos e negativos? Ambas das modalidades têm seus pontos, né? E a escolha entre elas depende muito da sua necessidade e preferência, né? Lembre-se que é muito importante conhecer as leis trabalhistas e fiscais para sempre tomar a decisão mais adequada. E eu espero que esse comparativo tenha sido útil para vocês e tenha aberto um pouquinho mais a mente de vocês aí nesse universo de trabalhar ou CLT ou PJ e todo o mito que tem por trás de ambas as categorias, né? Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, compartilha com seus amigos e conhecidos, todos aqueles que você acredita que é fundamental ver esse conteúdo, e divide com a gente aí se você tem experiências como PJ, por exemplo, que ainda é muito fora da curva, né, pra grande maioria. Fala pra gente o que você acha, faz sentido o que eu falei, você concorda ou não, discorda, conta pra gente que é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber as novidades, né? E sempre, seja CLT, seja PJ, vai na raça.